Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui. E desde já eu agradeço a confiança do pastor José Marcelo, né? Pastor Marcelo José, ao contrário. Glória a Deus. Eu ajudei a doutrinar um pouquinho ele lá no comecinho. Ele foi consagrado no nosso ministério, levantado. Ele, jesuíta, a ex-esposa dele e outros irmãos também. E é muito bom quando a gente encontra uma pessoa que faz a obra de Deus, né? Que dá sequência à obra de Deus. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu e o pastor Marcelo, uma vez brigamos, né, pastor? Brigamos feio. Só por causa da guitarra de um documento. Eu não vou mais se congregar com você, não. O ministério lá, veredas de fogo, falei que seja. Aí teve um momento que eu fiquei tão triste com ele. Eu falei assim. Aí eu agarrada na guitarra e agarrada no documento da igreja, que ele é afiliado da gente. Aí eu falei, ele dá minha guitarra, ele dá minha guitarra. E foi uma confusão. Hoje em dia, irmão, você vê uma coisa, como Deus aquebranta o coração do homem. Deus aquebrantou o meu coração, aquebrantou o coração dele, e hoje nós não somos mais do que irmãos. Precisou a gente brigar. Tem gente que briga e não se reconcilia. Não se reconcilia. Mas a gente teve uma briga feia. Não foi nem com o anjo. Foi 2 ministros brigando, mas Deus honrou a vida dele e honrou o nosso ministério por causa do concerto que nós fizemos. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o sal. Abra a palavra de Deus. Eu iria trazer diversas mensagens. Eu já estou uma semana doente, enferma. Passei por alguns momentos difíceis. Hoje fui para o hospital muito mal. Não aguentava respirar. Passei a noite toda sem respirar. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Sem misericórdia, não consegui dormir. Meu esposo falou para mim, eu passei mal trabalhando ontem na minha loja. Abri às 9, fechei por volta das 2. E falei, Senhor, eu não estou aguentando. Fechei a loja às pressas, peguei meu peso, voltei para casa e meu esposo trabalhando o dia todo e eu passando mal. Ele falou, eu vou parar de te levar para o hospital. Eu vou não, pode fazer seu serviço, Deus é comigo. E só que no dia seguinte eu não aguentei. Eu falei, filho, leva para o hospital, que eu não estou bem. Foi hoje de manhã. Chegando lá no hospital, levei um chá de cadeira. SUS não é para pobre. Não é mesmo. Fiquei 3 horas esperando. Tive que fazer um manifesto lá passando mal. E eles me atenderam. Se o crente não fizer manifesto, você não é atendido. Aí eu fui atendido, bem dedicada, e voltei para minha casa com as 2 pernas duras, uma injeção aqui, outra injeção aqui, outro negócio aqui. E eu fui igual um robô para casa. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou por conta? Já estava ruim, agora eu fiquei pior ainda. Eu não gosto de contar derrota. Mas eu estou dizendo para você que esta campanha aqui é da vontade de Deus. Esta campanha aqui não foi colocada aqui por qualquer motivo. Esta campanha aqui foi colocada porque Deus, Ele quer que eu e você se coloque de joelho de verdade. E faça conserto como sal e não seja um sal inútil. Porque aonde não há conserto, não há vitória. Aonde não há conserto, não adianta dobrar o joelho e colocar a causa que Jesus não resolve. Vamos lá. Lucas 15. Lucas 14, verso 34. Lucas 14, verso 34. Quando o sal perde o sabor. Fica de pé, por favor. Meu Deus. Não vou tomar tempo, não.
Lucas 14, verso 34. 14, 34. Eu estou tremendo, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu prego eu fico tremendo. Por causa do temor de Deus. Eu tenho medo de falar o que Deus não mandou. Diz assim a palavra de Deus: quando o sal perde o sabor, é o título da minha Bíblia. Bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de temperar? Na sua Bíblia está diferente, viu? Nem para a terra, nem para monturo é útil. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Se você tem o Espírito, você vai ouvir nessa noite. É um versículo pequeno, mas eu tenho certeza que Deus, ele num pequeno, em 15 minutos, Deus vai falar com você. Existe momento, meu Deus querido, que não seja eu, não venha de mim, não venha do meu coração, não venha da minha mente, nem do meu próprio entendimento. Meu Pai amado, mas me dá coerência, Pai querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai querido, Senhor da glória, para mim, meu Deus, interpretar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua vontade. Pai querido, fala conosco, repreende toda rejeição da palavra, toda murmuração em nosso meio, porque toda a palavra é, meu Deus, aleluia, inspirada por Jesus Cristo. E se bater, bateu, e se não bater, não bateu. Meu Deus querido, o importante, Pai querido, é a gente não ser sal inútil. Meu Deus querido, toma nas tuas mãos, meu Deus, o teu povo, e dá vitória em o nome de Jesus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. No livro de Efésios, desde já, respeitando o tempo, a Bíblia vai dizer que por esta causa eu me ponho de joelho. Eu não estudei sobre essa Bíblia, sobre esse versículo, mas eu creio que o apóstolo Paulo foi até os cristãos para poder interceder na oração pelos cristãos, porque alguns cristãos estavam perdendo a fé, alguns cristãos estavam apostatados. Porque apostatados, eles estavam se esfriando na fé. E o apóstolo Paulo achou por bem fazer uma viagem para poder visitar aquele povo, para poder ajudar aquele povo. Um homem se uniu sozinho, aleluia. Ele usou a solitude, porque a solitude, tem gente que ele busca sozinho, de madrugada, na oração, no jejum. Ele não, aleluia, ele não escolhe pessoas para poder estar com ele, porque o prazer dele é fazer a obra sozinho e Deus. Porque muitas das vezes eu chamo irmão, e você não está ligado, de repente pode atrapalhar o momento da oração e da minha viagem. É isso que Paulo pensou: eu preciso de um momento de solitude, eu preciso de um momento sozinho, eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso me consagrar, eu preciso me preparar, porque eu vou diante daquele povo, daquela cidade, daquela província, para levar a palavra. Mas eu preciso mais que isso, eu preciso ser revestido para ajudar a se revestir, eu preciso me levantar para ajudar alguém a levantar, eu preciso, aleluia, tirar o medo de mim para poder, aleluia, não causar temor àquele povo, porque aquele povo, quando eu chegar lá, aquele povo precisa de mim. E por essa causa eu preciso orar, e por essa causa eu preciso ajudar, porque o povo está sofrendo. Tem gente na aflição, tem gente passando dificuldade, tem gente passando, aleluia, louvado, esse momento de dificuldade, no momento de aflição, está passando por tribulação. Eu preciso orar, eu preciso chegar lá o mais rápido possível. A preocupação de Paulo é saber que aonde ele coloca o pé dele, ele já tem que ir com o sal, ele já tem que ir para temperar, ele já tem que ir, aleluia, preparado para fazer aquilo que Deus mandou. Entenda bem, o apóstolo Paulo, ele colocou o seu mão e falou assim: por esta causa eu me ponho de joelho. Mas que causa seria?
Várias pessoas estavam passando por dificuldades, sim, estavam passando por aflições, sim, de repente enfermos, sim, alguns estavam tendo contenda na igreja, sim, estava tendo divisão na igreja, sim, estava tendo, aleluia, decepção na igreja, estava um puxando para o lado, outro puxando para o outro, mas mesmo assim, por essa causa, me põe para o joelho. Então Paulo, ele não tinha uma responsabilidade de oração, Paulo, ele tinha diversas responsabilidades para poder apresentar diante do Senhor uma grande demanda. Ele não tinha um problema só. Pense bem, um pastor está de joelho dobrado, você pensa que ele está orando só pela causa dele? Não, ele está orando pela causa da irmã, ele está orando pelo filho do irmão que está no hospital, ele está intercedendo pela causa da irmã que está com enfermidade, ele está intercedendo pela causa da irmã que está com a causa da justiça. O pastor está tarefado. Paulo estava assim, mas ele falou: eu vou porque eu preciso ser salvo, eu vou porque eu preciso ajudar, eu vou porque eu preciso temperar aquele povo, eu vou porque eu preciso exortar, eu vou porque eu preciso ajudar, eu vou porque eu preciso levantar aquele povo. Aleluia! E tirar do meio o que é inútil. Ai, fiel. Além dele ir para orar e para interceder, ele tinha que também pedir direção a Deus para tirar o que era inútil. Porque tinha muito sal inútil. Tinha muita gente inútil, que não dava testemunho no meio daquele povo. Eu me lembro de Alexandre, Leitoeiro, né, que fala que homem ignorante, um ministro da palavra de Deus, mas o que ele fez diante de Deus para a igreja, trouxe tribulação para a igreja. Paulo, ele teve que fazer uma viagem para repreender Alexandre, para repreender alguns homens que eram do ministério, que eram do altar, que ele deixou lá, mas trouxe contenda, trouxe divisão. Era o tal do sal inútil. E segundo a palavra diz aqui, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, o que é insípido? Sem sabor. Ele não presta para temperar nada. No Mar Morto, o Mar Morto é o maior mar do mundo, que é produzida a uma grande quantidade de sal, e sal de qualidade. E todo o sal que não tem sabor é jogado fora. E outra parte do sal do Mar Morto, onde não havia vida até o presente momento, há 70 anos ou de repente há 1000 anos atrás, aquele Mar Morto foi amaldiçoado, não existia vida. Mas quando Jesus entra agora, depois de 70 anos, já começou a nascer vida dentro do Mar Morto. Você acredita? Como é que os tempos estão se passando e a palavra está se cumprindo? Aonde não tinha vida, está tendo vida. Então Paulo chegou naquela cidade para levar vida. Mas para Deus da vida precisa tirar o que é um sal inútil. Verdade. Aleluia. Precisa tirar o sal inútil. Mas se o sal tornar insípido ou sem sabor, o que vai temperar? Como é que o pastor que está na função de Deus vai temperar uma igreja? Se ele também já está ficando sem sal, está ficando sem mensagem, está ficando distraído, está deixando a igreja desandar. Não. O apóstolo Paulo falou: não, eu preciso me preparar, porque tem gente no meio da igreja que não está dando certo mais não. E outra, Deus ainda fala mais. Tem gente dentro da igreja que traz tanta contenda que não adianta a gente ficar lambendo o chão que ela pisa, não, deixa embora. Tem gente que tem que deixar embora, está trazendo problema porque é inútil. É verdade. Inútil não serve para temperar nada, só serve para trazer problema. Vai virar, aleluia, comida, de vegetariano, de pessoa que não pode nem experimentar o sal para descer ainda por cima. Não presta nem para acrescentar pressão e nem para abaixar a pressão. Meu Deus, tremendo. Não serve para regular nada. Um sal sem sabor. General. Só serve para trazer problema. Olha a importância do sal. O sal, se você salgar, ele acende a sua pressão, você até um infarto. Mas se Jesus quiser te dar livramento, ele te dá vida e ainda te dá testemunho após
comida vai ficar boa. Maravilha, Deus. Agora tenta fazer uma comida sem sal. Fica horrível. Aí é nessa hora que Paulo entra e fala assim: eu preciso separar os contendeiros dos inúteis, daquelas contendeiros, daquelas pessoas. Não vou atrás não. Eu só vou atrás por causa desta causa. Porque esta causa é minha. Além de ser de Deus, é minha. Então eu vou entrar nessa causa e eu vou lá para Deus resolver. Paulo ele não entrou para resolver. Paulo ele falou: eu vou entrar na causa para Deus resolver. Meu querido, Deus vai entrar na sua causa para resolver. Eu tinha mania de todas as vezes que uma pessoa ficar chateada na igreja, lá em Rio de Janeiro, em Batam, fulano falava assim: vou sair da igreja. Ai, ficava com uma pena, uma fulana era fofoqueira, mexiqueira. Às vezes a gente ficava com uma Deus, vai ficar faltando, porque tinha pouquinho menos. Ai meu Deus, se sair vai ficar faltando um. Se sair vai faltar um. Se sair vai faltar outro. Ai meu Deus, daqui a pouco a igreja está vazia. E eu não entendia que Jesus estava tirando o sal inútil para colocar um sal útil. Porque o inútil estava trazendo problema. E todas as vezes que o inútil trazia problema, eu ficava com dó. Eu falava assim: moça, fica mais um tempo, vamos lutar, vou orar por você, vou te ajudar. E meu esposo falou: Deia, para de se apegar nos outros, deixa embora! Deixa embora! Eu não seguro ninguém, nem Deus segura ninguém. Se quer ir embora, deixa embora! Mas, meu amor, eu sofri. Paulo colocou no seu coração e falou assim: eu não sofro por isso não. Eu sofro por alma. Aleluia! Eu não sou inútil, nem por lixo serve. Verdade. Quem está dizendo aqui tem sal que nem o lixo quer. Pode ler. Volta lá e lê. Nem para a terra, nem para o monturo. Sabe o que é monturo? Lixo. Aleluia. Você sabia que você consegue reciclar uma garrafa vazia de PET? Um caco de vidro quebrado? Um papel esmigaçado? Até um papel higiênico derretido? Mas tenta reciclar o sal. Já tentou reciclar o sal? O açúcar, repara bem, o açúcar, ele pode até ser reciclado, não sei. Mas quando você coloca no fundo do copo, o açúcar não fica um pouquinho no fundo do copo? Não fica? Ele é útil. Agora coloca o sal desaparece. O sal desaparece do copo. Lá no soro, fez o soro e desaparece. É isso que Deus estava falando aqui, missionário. Se não serve, deixa aí. Ah, mas meu amigo não interessa, deixa aí. Ah, minha melhor amiga, deixa aí. Vou te contar uma história de uma velha amiga minha. Ela chegou na minha casa. Olha o sal inútil aí dentro da minha casa. Minha amiga, ela queria saber o que eu fazia ou deixava de fazer no meu quarto, na minha cama e com meu marido. Teve uma vez que ela deitou na minha cama. Já tem milhares de anos, mais de 25 anos isso. Ela deitou na minha cama. Eu era casada com o pai de Thaís. De Thaís. Esse aqui eu estou casada com ele há 26 anos, graças a Deus. 25, né? 25 de convivência, 26. Aí eu me envolvi com um abençoado. Só que o abençoado tinha um tal de um demônio da prostituição. Mas amém, deixa Deus trabalhar na vida dele, que Deus liberte. E uma certa amiga minha, Mara, maravilha. Ela ia fazer aula comigo, ia no monte comigo, subia isso comigo, ia na consagração comigo, 6 horas da manhã ela ia comigo. Mas pensa numa mulher que está de olho no meu marido, e ainda declarou. A bicha era tão fogosa que ela declarou.
Tem mulher que é assim, viu? Teve uma lá na minha igreja que falou bem assim, agora, casada com ele, falou assim, eu fui visitar um membro nosso, não vou nem falar o nome do santo, que pode estar me vendo na live ali. Aí essa menina, ela chegou na minha casa, eu fui na casa dela fazer uma visita, ela falou assim, missionário, eu tenho tanta inveja de você, do seu casamento, de você e do pastor Lorival Júnior. Falei, é mesmo, irmão? Pronto, eu comecei a vigiar, falei, Jesus, o negócio tá feio, tem que ficar ligado. E ela congrega conosco, graças a Deus está libertando ela. Só que tipo assim, eu não conto a minha intimidade, fui lá para ajudar ela na oração. Acabou de ajudar na oração, levei, fui no mercado, comprei umas coisas para ela, entreguei, glória a Deus. E fiz a minha parte. Quando eu ouvi aquilo, falei, Jesus já falou no meu coração, ficar ligado. E essa Mara lá atrás, ela chegou na minha casa. Em vez dela ficar na sala, ela sentou na beirada da minha cama. Ai, disse a Andréia, posso entrar no seu quarto? Eu falei, meu quarto? Pode. Ela sentou na minha cama, se estirou na minha cama. Ai, que delícia. Ai. Meu Deus. Ai, Andréia. É aqui que você e seu marido ficam. Meu Deus, deve ser uma loucura. Eu falei, sai daí agora, da minha cama. A partir daquele momento a amizade acabou. Ficou só a irmã André e irmã Mara. O resto acabou. Tem coisa que você tem que deixar. Ah, mas se você vai brigar comigo, eu estou só conversando, não interessa. Minha intimidade é minha. O meu marido é meu. Jesus me deu, foi para mim. Sai da minha casa. Que negócio é esse? Não está com pena de amiga? Só porque ora com você? Sabe a tua intenção? Ninguém conhece a intenção do coração. Sal inútil, deixa ir embora. Depois de um tempo ela me pediu perdão e me chamou para a obra de novo. Falei assim, vai com Deus, minha irmã. Eu estou na obra de Deus e vim fazer a obra sozinha. Sozinho em Jesus. Não coloquei nenhuma outra amiga no lugar durante muitos anos. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, nem para o monturo é útil. Tem gente que às vezes fica com pena na escola, viu? Senta do lado, tenta com, estou falando, entendeu? Dando exemplo. Um amiguinho, uma irmãzinha, um irmãozinho, chega aqui para casa do cara da esposa do irmão. Nossa, irmã, sua esposa é uma mulher de Deus, viu? Ah, se Deus me desse uma esposa assim. Meu irmão fica doido, meu amigo, você é meu amigo. Amigo, dá onde, Virginia? Amigo. Já fizeram isso comigo. Já. Uma moça chegou perto de mim e falou assim, missionária. Eu era gorda, né? Era gorda, não era fitness assim como eu sou hoje, não. Era gorda, 120 quilos. Meus pais falavam que eu tinha 170, mentira dele, viu? Eu só tinha acho que 118 por aí. Por mais ou menos 120. Aí teve uma mulher que uma vez eu queria me divorciar dele. Aí era uma advogada, mas também o marido dela era da minha igreja. E ela fez doutorado para advogada, mas não exerceu. Aí ela chegou para mim e falou assim, Maria, que bênção, né? Você e seu esposo casados. É? Larga ele não. Graças a Deus você foi bom, viu? Larga ele não. O marido bonitinho, com o nariz fininho, com o fundo buraco. Eu comecei a tinha um buraco no queixo, acho que ele não tem mais não, sumiu. Tanto procurar, sumiu. Não, tanta mulher procurar, acho que sumiu. Deus enterrou a cova. Aí, a irmã pegou e começou a elogiar ele. Ele é bonitinho. Como se fosse assim, você é pouca coisa pra ele. Aonde que você encontrou
ele? Como é que ele casou contigo? Mano, vou ter que levantar a mão pro céu. Porque você é gordinha, né? Não é qualquer um não que casa com uma mulher assim, não. Você conhece a intenção das pessoas? Como elas são ruins? Então se afasta. Porque tem coisas que podem atrapalhar a sua vida emocional, sua vida pessoal, seu trabalho, suas finanças, sua casa, seu filho, seu ministério. Tem coisas que atrapalham, então você tem que lançar fora. Vamos voltar lá em Eclesiastes no capítulo 3. Onde fala assim, há tempo de costurar e há tempo de descartar. Tem gente que precisa ser descartada, irmão. Lê direitinho lá em Eclesiastes capítulo 3, tá prestando atenção. Tem gente que precisa ser descartada, precisa ser desprezada. A Bíblia diz, se vocês verem que alguém entre vós que não anda na mesma doutrina da palavra, afastai-vos deste tal, para que ele se envergonhe. Aleluia. Como é que uma pessoa vai se consertar se você não repreende? Se você não se afasta, você quer se corromper junto? Verdade. Te atrapalhando o seu ministério, a sua casa, o andamento da sua vida espiritual. Deus está querendo te levantar, Deus está querendo te alavancar, Deus está querendo te levar de um lado para o outro. Deus está querendo um momento de solitude. Aleluia. É verdade. Solidão é uma coisa, irmão. Eu estou tão sozinho, não tem ninguém para orar comigo. Ora sozinho, sim. Sabe o que é a solitude? É o momento que você tem de prazer. Você tem que fazer isso igual Paulo. Paulo, ele estava com Paulo. Você foi quando? Quem estava na prisão aí? Fala aí, lembra aí pra isso. Paulo e Silas na prisão. Silas estava sendo assim, Paulo, eu vou morrer. E Paulo, não vou morrer não. Mas Paulo, o negócio está feio aqui dentro. Paulo, não, o negócio está feio aqui dentro não, vou morar. Mas Silas, Paulo, que não sei o que a gente vai fazer. O negócio está estreito, a gente vai ficar aqui vários anos. E Paulo só com a paciência, meu Deus, antes eu estivesse só, do que mal acompanhado. Tem crente que Deus coloca na tua vida para aprender contigo. Mas não foi o tempo todo que Paulo andou com Silas, não. Paulo foi trocando. Lembra de Barnabé? Foi o primeiro medroso. Quando viu que Paulo ia ir para Roma, ele já queria, não vou andar mais com Paulo, não. Tem gente, meu irmão, que não aguenta o que você aguenta, e não suporta o que você suporta. Então aprenda a suportar a solitude, porque tem momento que Deus quer que você tem momento de prazer com Deus. Só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Aleluia. Eu reclamava muito com ele, Paulo, pastor, por que você evangeliza e não espera por ninguém? Porque era o mistério dele. Aí os irmãos da igreja iam tudo comigo. E aquela multidão comigo, mas com ele, que quando a pessoa pensava que ele estava indo, ele já estava voltando. Mas era o mistério dele, porque ele sabe que aonde ele ia, tinha algo diferente. O chamado era diferente. Não é porque ele estava desprezando ninguém, é porque o Paulo estava falando assim, eu vou viajar. Eu vou viajar. E eu vou orar por várias causas. Mas o sal inútil, eu vou ter que arrancar daqui. Vou pedir a Deus para arrancar daquele lugar, porque não vai ficar. Nem comigo e nem na obra. Nem comigo e nem na casa de fulano. Tem que ensinar aquele povo, aleluia, a andar dentro da sua casa, pelo amor de Deus. Até quando vai ter pena de Saul? Tem crente que fica com pena de Saul. Deus fala, vai lá e consagra Davi, e ele começa eu estou com peninha de Saul. Mas tem gente que é só inútil, já foi rejeitado, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no vaso, mas trabalha na solitude, você e Deus. Aleluia. Pega a sua esposa para orar, se ela não quiser orar, ora só, até Deus converter. Se o seu marido não quer orar, ora só, até Deus converter ele e colocar ele na mesma posição de oração. Aleluia. É banho se os dois orassem juntos, mas tem momento que a gente não pode brigar.
gente já consegue orar junto. Mas tem momento que a gente já consegue orar Separado. Você só não pode deixar de orar pela sua causa. Você só não pode deixar de orar. Aí Samuel ficou com pena de Saul. Tadinho de Saul, um rei tão bonzinho. Mas Deus mandou ele matar o povo, matar tudo, não pegar nada daquele lugar, nada amaldiçoado. Ele pegou, Deus deu a primeira oportunidade. Daqui a não demorou muito, isso aí foi bem depois. Mas a primeira rejeição dele já veio quando ele queria já se envolver com várias mulheres, sendo que ele fez um voto a Deus. Tem pessoa que faz voto e não mantém. Então tem gente que você não deve andar, porque se não mantém a palavra, se não tem palavra, não presta para andar contigo, não. Verdade. Eu falei com o pastor Marcelo, pastor, eu estou dentro do hospital, pastor, porque eu me mandou mensagem o tempo todo, pastor, não estou bem, pastor, não estou bem, pastor, não estou bem, pastor, não estou bem, pastor, não estou bem. E agora como é que vai ser, meu Deus? Eu gosto de manter a minha palavra. Eu posso estar me arrastando, ainda falei com o Lorival, se eu não pregar, na hora eu falo assim, você prega. Você prega, eu falei com ele, você prega. Mas tem coisas que não adianta você mudar de endereço, porque quando o mistério é com você, não tem jeito. Quando Deus tem chamado com você, quando Deus quer usar você na causa, quando Deus quer usar você para dobrar o joelho, quando Deus quer te dar vitória e quer falar com alguém, quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer orientar alguém, não pode outro. Tem que ser você. Aleluia. Tem que ser você. E a palavra vai dizer aqui, 9:15, encerrei. A Bíblia vai dizer aqui, nem para a terra, nem para o monturo, nem para o lixo é útil. Não tem como reciclar sal. Não tem como reciclar sal. Você ainda pega um pouquinho de sal, ainda que há sabor, e tenta ajustar. Aí sim, tá fraquinho, você tenta ajustar. É honesto, tenta ajustar. Tá desanimadinho, você tenta ajustar. Caiu, tenta levantar. Mas se permanece no erro, é sal inútil. Nem todo mundo é inútil não, só porque caiu não. Caiu, levanta, porque o homem pode cair 7 vezes, pode cair, acho que 10 vezes, quantas vezes? 6 ou 7. E depois ele levanta. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, proferir maldição contra o nome do Espírito Santo. É você dizer assim, que Deus é esse? Eu não vou nem tentar aqui, meu Deus. De verdade, blasfemar. Eu falei de Deus, falei de Jesus, mas quando o Espírito Santo não tem coragem. Proferir maldição contra o Espírito Santo. Mas enquanto você não fez isso, caiu, levanta. Ainda sal, ainda tem sabor. Não precisa descartar. Você só precisa descartar o sal inútil. Mas se tem sal útil do seu lado, ajuda, levanta, ajuda, vai pra cima, entra na oração, vamos levantar, irmã. Você tem obra, você tem chamado. Deus tem um ministério contigo, tem consagração te esperando, mulher de Deus. Tem isso, tem aquilo, tem porta aberta, tem saúde, tem escape, tem livramento, tem salvação, tem libertação. Então ainda é útil. Aleluia. Tudo que é útil pode ser utilizável. Aprenda a discernir. Nem todo mundo você pode jogar fora. Só joga fora o inútil. Adicionário, como é que pode? Como é que eu vou mandar embora uma pessoa? Não, tá. Não. Mas ora a Deus. Deus mesmo vai tocar e a pessoa vai, ó, sair fora. Não vai nem precisar você fazer nenhum esforço, só você colocar na sua causa de Joelho. Senhor, eu não quero ficar mal com fulano. Senhor, fulano está fazendo uma fofoca na
Me dá vontade, eu já arrependi. O pastor já chamou a atenção, chamou testemunha, chamou missão, chamou, mas não deu jeito. Meu Deus, eu já estou ficando nervoso. Eu acho que vou tomar atitude, meu Deus. Acho que eu vou lá. Não, coloca no joelho. Se for de ficar, vai ficar do teu lado. Se não for, Deus vai levantar quem pode te levantar e somar com você. Fica de pé. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito diz a ele. O sal inútil não serve nem para a terra, nem para esterco, viu? Nem para esterco. Há um certo lavrador que viu uma árvore há 3 anos. Quando não deu fruto, veio o dono da vinha e falou assim: corta. Ele falou: não corto porque ainda tem sal. Eu não corto porque ainda tem sal. Dá mais um ano. Quando você vê uma pessoa fraquinha, dá mais um ano para ela. Agora, se passar daquele ano ela continuar da mesma forma, coloca ela no joelho. Mas não é para mandar matar não, irmão. É só para orar. Jesus, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, Jesus. Faz a tua vontade. Eu preguei lá na igreja que pode o que for que você necessitar. Se você não souber orar, fala: Deus, resolve a minha causa. Só isso. Senhor, resolve a causa da igreja. Só isso. E não seja inútil também. Tá bom, meu irmão? E se essa palavra doeu no teu coração, não vou pedir perdão. Quem se eu pedir perdão foi Deus. Não foi Deus falou. Mas eu creio que edificou. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Eu gostaria de orar pelo sal. O sal tem sabor. O sal que tem o Espírito de Deus. Vem, minha filha, aqui embaixo.